Eu sou o professor João Nunes da Silva e este é o seu canal, professornunes.jms. Este canal é destinado a conteúdos de sociologia, política, cinema e literatura, atualidades e muito mais. Vamos falar sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na abertura dos trabalhos da Organização das Nações Unidas. Na verdade, o Bolsonaro, de ontem para cá, deu o que falar, pelo menos nos noticiários nacional e internacionais. A pizza que o Bolsonaro comeu na rua, porque não podia entrar nos restaurantes, uma vez que não é vacinado, chamou a atenção de toda a imprensa nacional e internacional. O Bolsonaro, junto com seus ministros, dentre eles o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, comeram pizza em plena rua. À noite, o Bolsonaro, para jantar, teve que ir, inclusive, o restaurante de um brasileiro fazer tipo um puxadinho para poder permitir que o Bolsonaro pudesse fazer as suas refeições noturnas, uma vez que também não poderia estar no restaurante, tendo em vista não ser vacinado. Mas vamos falar sobre o pronunciamento do Jair Bolsonaro. O pronunciamento do Jair Bolsonaro foge totalmente da realidade. Ele fala de um Brasil que não existe. Um Brasil que defende a democracia, um Brasil que superou todo o processo, tudo que é contra o meio ambiente, né, que superou o desmatamento, e fala também em defesa de remédios não comprovados cientificamente para o tratamento da Covid-19. Ele faz uma defesa do tratamento precoce, no caso com a hidroxicloroquina. Dentre essas falas, teve muito mais outros pontos que o Bolsonaro destacou, inclusive o 7 de setembro, que segundo ele foram milhares de pessoas para as ruas para defender a democracia. O Bolsonaro, na sua fala, ele ignora totalmente que ele está numa Assembleia das Nações Unidas e que ele precisa, inclusive, ser verdadeiro, falar a realidade e contemplar, inclusive, os países, respeitar os países. Então, Bolsonaro, com o seu discurso de antidemocracia, ele tenta mostrar que é democrático, mas um discurso totalmente antidemocrático, totalmente fora da realidade. Então, Bolsonaro tem sido criticado fortemente pelos meios de comunicação nacional e internacional, tendo em vista as mentiras que ele chegou a propagar. Então se pergunta, qual o resultado dessa história aí? O que é que o Bolsonaro queria de fato com esse pronunciamento na ONU? Na verdade, o que nós podemos perceber é que o pronunciamento do Bolsonaro é muito mais um pronunciamento para o seu grupo, para os seus seguidores radicais, para os bolsominions. Ele faz um discurso para a sua trupe, não faz um discurso para o povo brasileiro e um discurso, inclusive, para todas as nações do mundo. Ele faz um discurso fora da realidade, que não convém com a realidade, com muita mentira e sendo, inclusive, desrespeitoso com alguns países, quando ainda usa aquele discurso de antissocialismo, de contra o socialismo, inclusive trazendo à tona uma temática que não tem sido, inclusive, mais lembrada dessa forma tão radical como é lembrada por Bolsonaro, não tem sido destacado por outros países, muito embora alguns, inclusive, como os Estados Unidos, sejam contra o socialismo, mas esse modo radical, desrespeitoso que se coloca contra os países é totalmente fora da realidade e não convém com o que se espera de um mandatário de uma nação. Então podemos dizer, sim, que o Bolsonaro fez um discurso para os seus. O Bolsonaro mostra um país que não corresponde ao Brasil. O Brasil que continuou com muita pobreza, com desmatamentos, com mortes, inclusive, pela Covid, até, inclusive, por falta de seriedade dos seus atos e dos seus
representantes dos seus comandados. Então não tem sido sério o tratamento que o governo Bolsonaro tem feito em relação à Covid. A CPI tem demonstrado claramente, já está aí para terminar os seus trabalhos, tem mostrado claramente que o Bolsonaro tem sido o principal responsável pelo grande número de mortes por Covid no Brasil. Então, o que o Bolsonaro falou na ONU não corresponde à realidade, não corresponde de maneira alguma. Se perguntarmos mais ainda, mas por que o Bolsonaro faz isso e a que leva a essa história? Qual a consequência dessas falas, desse pronunciamento do Bolsonaro? O Bolsonaro ele fala à ONU, aos países na ONU, como se estivesse num balcão de negócios, simplesmente com tudo à venda, na defesa das privatizações, mostrando um país para turistas, um país, como se diz, para gringo ver. Isso não corresponde à realidade do que o Brasil vive neste momento, com pobreza, com miséria, com desmatamento, com aumento da inflação, com pessoas morrendo ainda por Covid. Só não aumentou, só não cresceu esse número de mortes por Covid muito por causa dos governadores e por causa, inclusive, das ações da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem feito um ótimo trabalho até o momento. Portanto, Bolsonaro na ONU não representa o Brasil. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Compartilhe, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais.